Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos entender um pouquinho sobre as Américas e os povos que habitaram as Américas, né, antigamente, os povos nativos. Nós sabemos, né, gente, que os primeiros povos que chegaram aqui no continente americano, eles chegaram há milhares de anos. O continente americano ele foi o último a ser povoado do planeta, foi o último continente a ser povoado. A teoria mais aceita do povoamento do continente americano é a passagem de pessoas pelo Estreito de Bering, saindo da Ásia, chegando até a América do Norte. Essa imagem que nós temos aqui são construções realizadas pelos povos de Teotihuacan, os teotihuacanos, né? Esses povos, gente, eles fizeram construções imensas e para aquela época, eles tinham a construção de uma cidade, a construção, né, da cidade de Teotihuacan já era bem avançada para a época. Essa pirâmide aqui, essa imagem, ela pertence ao sítio arqueológico de Teotihuacan. Essa cidade, ela foi fundada, gente, a nordeste da atual cidade do México. E essas descobertas, elas são extremamente importantes, né, pessoal, para entender a origem desses povos, para entender como esses povos eles viveram, para entender seus costumes e entender a sua identidade. E quando a gente entende esses primeiros povos que habitaram o continente americano, nós vamos entendendo a evolução desse povoamento no continente, não é verdade? Aqui nós temos uma pirâmide das serpentes esplumadas. Foram encontradas centenas de cadáveres de pessoas e de animais sacrificados, ou seja, a gente pode entender que esses povos, eles faziam sacrifícios humanos, como forma de oferenda a seus deuses, né? Esse túnel, ele foi encontrado em 2003, foram descobertos mais de 50 mil peças e importantes vestígios de Teotihuacan, incluindo oferendas de rituais, indícios do caráter sagrado do local. O túnel possui cerca de 15 metros de profundidade e 100 metros de extensão. Esses povos, gente, quando eles chegaram aqui no continente, eles fizeram várias descobertas. Eles se aperfeiçoaram na arte da domesticação de animais, na arte da agricultura, eles foram desenvolvendo vários produtos. Eles descobriram ervas para curar doenças, dentre outras, eles fabricaram seus utensílios, eles usavam a cerâmica para fabricar seus objetos, para armazenar, inclusive, alimento, água. Nós vamos estudar mais para frente essas civilizações, mas não se esgota, viu, pessoal, nesta aula, porque o assunto ele é muito vasto, e as civilizações, elas fizeram grandes feitos, né, que marcam a história e que marcam a sua existência. Na América Nativa, né, que são os primeiros habitantes do continente americano, nós vamos destacar alguns povos. Os esquimós, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, eles se instalaram na região do Ártico, né? Eram povos caçadores e coletores. O que a gente pode entender disso, gente? Eles ainda não eram sedentários, eles eram povos nômades. Na América do Norte, mais ao sul, estavam os caçadores-coletores iroqueses. Também a gente pode entender que eles eram nômades, que eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura. Os pueblos eram povos sedentários, tá vendo? Eles já praticavam a agricultura. Eles estavam localizados na América do Norte, ou seja, eles já haviam descoberto como desenvolver a agricultura, como praticar a agricultura. Então, eles não precisavam mais se deslocar de um local para o outro à procura de alimento. Lembrando, gente, que nômades são aquelas pessoas que estão em constante processo de deslocamento, que estão sempre migrando de um local para o outro. E sedentários são aquelas pessoas que fixam moradia. Na região da Amazônia, há indícios da ocupação humana há cerca de 9.000 anos antes de Cristo. E estes povos, gente, na região da Amazônia, eles foram se espalhando pelo território brasileiro. E eles foram fazendo descobertas também. Eles foram fazendo a descoberta da agricultura,
cultivando diversos produtos, como a mandioca, como a batata doce, como o milho. E é a partir daí que eles vão formar os sambaquis. Não sei se você lembra, mas os sambaquis eram montes feitos por estes povos com restos de animais, restos de peixe, restos de alimento e com conchas. Na América do Sul, entre o século I e VIII, surgiram os reinos Tiahuanaco e Huari. No norte da América Central surgiu os Olmecas há aproximadamente 1700 a.C. Acredita-se, gente, que essas outras civilizações, como os maias, os incas, os astecas e a cidade de Teotihuacan, surgiram a partir de influências dos Olmecas. Porque esses povos eles se instalavam em determinados locais e iam se expandindo, iam conquistando novos territórios, conhecendo novos territórios. Essas civilizações antigas, gente, da América, nós sabemos que essas civilizações, né, as civilizações mais antigas, elas começaram a se desenvolver, a se sedentarizar ali no período do Neolítico, que é quando eles vão descobrir a domesticação de animais, é quando eles vão descobrir a produção agrícola. Então, quando no Neolítico eles começam a se tornar sedentários, eles vão descobrindo formas de trabalhar na agricultura, de trabalhar este solo, de preparar esse solo para a produção. Nessa imagem aqui, a imagem 4, está trazendo para vocês a tacla, que é um instrumento pontiagudo, observem, utilizado para revolver a terra e prepará-la para o plantio, utilizada na região andina na época pré-colombiana. Na sequência de ilustrações estão sendo representadas cenas de trabalho nos campos indígenas andinos, de acordo com um calendário cristão, no início do período de ocupação espanhola, que foi no século XV. E a gente tem que lembrar também, gente, a gente tem que ter em mente que esses povos, à medida que eles foram desenvolvendo a agricultura, eles foram desenvolvendo outros conhecimentos também, como a astronomia, como a matemática. Eles foram observando os fenômenos naturais para entender o período que era melhor plantar, qual seria o período da colheita. Então, essa sedentarização e esse desenvolvimento agrícola permitiu a esses povos desenvolver novos e diversos conhecimentos. Neste mapa está mostrando as sociedades, que são as primeiras civilizações do continente americano, da Mesoamérica, que é essa região aqui do México, Guatemala, Costa Rica, Belize, Honduras, Nicarágua, e a região andina, a Andina Central, que pega parte da Cordilheira dos Andes. Os Olmecas. Os Olmecas, eles fixaram-se próximo ao Golfo do México, né? Por volta de 1700 a.C. A maioria da população, gente, ela vivia no campo, próxima à produção, né? Próxima às regiões agrícolas. Nos centros cerimoniais viviam os sacerdotes e os chefes olmecas, que estavam no topo da sociedade, que formavam a elite da época, né? Os sacerdotes e chefes olmecas tinham conhecimentos de astronomia e desenvolveram um calendário. Esses olmecas, gente, eles desenvolveram também uma escrita de difícil compreensão. Eles eram politeístas, o que quer dizer isso? Eles acreditavam em várias divindades, né? E eles desenvolveram também a agricultura. Este mapa está trazendo para a gente quais eram os principais cultivos, né, e animais domésticos da época. Observem que tinha abacate, abóbora, algodão, amaranto, amendoim, batata doce, feijão, girassol, milho, pimenta, quinoa, tabaco, tomate e o cão, né, que era o animal domesticado da época. A agricultura, gente, acredita-se que ela se desenvolveu nessa região há cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Como eu falei para vocês, o desenvolvimento da agricultura ele foi extremamente importante para a evolução e o crescimento destas sociedades, para que essas sociedades pudessem se sedentarizar
e ter um aumento da sua população. Os olmecas, eles construíram centros cerimoniais com altares de pedra para cultuar os seus deuses. Então, esses povos, eles construíam pedras gigantes e que chegavam a pesar toneladas. A civilização de Teotihuacan. Observem essa imagem, gente. Essa imagem, ela representa Teotihuacan, a cidade de Teotihuacan, né? Os maiores edifícios eram os templos, construídos em forma de pirâmides escalonadas. A cidade era atravessada por uma imensa avenida, que é essa aqui, Avenida dos Mortos, e cortada por muitos canais navegáveis, facilitando o transporte e a comunicação. Essas estruturas hoje compõem o sítio arqueológico de Teotihuacan. Essa cidade, gente, ela dominou a região a nordeste da atual cidade do México, por volta de 100 anos antes de Cristo. O que quer dizer dominou, gente? Ela se organizou nessa região. Ela se organizou, ela teve uma administração, ela organizou uma sociedade com cobrança de impostos e cobrança de tributos. Essa sociedade, ela era liderada por sacerdotes, guerreiros, mercadores e funcionários administrativos. A religião e o comércio, gente, nessa época e para essa sociedade, eles foram extremamente importantes para estabelecer a elite dominante. A elite dominante, ela era no topo da hierarquia estavam esses sacerdotes e esses guerreiros. Destaca-se na religião o deus Tlaloc, que é o deus das águas, né, e o deus das chuvas. Teotihuacan foi uma cidade planificada. O que quer dizer isso? Ela foi planejada com um objetivo. Ela tinha um objetivo, ela tinha um fim para a sua construção. Quero chamar a atenção de vocês aqui para essa construção. Era o templo, gente. Neste templo de Quetzalcoatl é onde eles cultuavam os seus deuses, tá? Essa aqui é a pirâmide da Lua e a pirâmide do Sol, que são importantes construções, inclusive, gente, desta época, destes povos, e que marcaram a construção dessa cidade. O fim dessa civilização, gente, aconteceu depois do ano 650. Os maias. A civilização maia, ela vai surgir ali na península de Yucatán, no México. Eles vão viver, né, o seu crescimento econômico, a sua importância econômica e cultural entre os séculos 3 e 10. Eles organizavam-se em cidades-estados. O que quer dizer isso, cidades-estado? Não era um império unificado. Cada cidade-estado tinha o seu governante. Eles também construíram imponentes palácios e templos de adoração aos deuses. Os maias dedicaram-se à astronomia e à matemática, e eles foram um dos primeiros povos a desenvolver a noção de zero. A sociedade, ela era formada pelos governantes que representavam os deuses maias, os sacerdotes e os chefes guerreiros, e os camponeses. Abaixo de toda a hierarquia social, pessoal, estavam os prisioneiros, que eram escravizados, eram prisioneiros de guerra. Os maias, eles também eram politeístas e eles realizavam sacrifícios humanos também, como forma de reverenciar os seus deuses. Eles criaram o sistema de escrita mais completo da Mesoamérica, tá, gente? E desenvolveram vários calendários, dentre eles o Tzolk'in, de 260 dias, e o Rabi, de 365 dias. Essa civilização, para a época, ela foi extremamente desenvolvida, e, inclusive, eles eram pessoas, né, esses povos, eles tinham um senso de cultura muito aprimorado, eles eram ótimos escultores, né? Eles esculpiam suas estruturas com um nível de detalhe muito grande. E essas esculturas, como a gente pode ver aqui na imagem 8, elas representavam, inclusive, as riquezas desses povos, né? Os adornos que os sacerdotes, eles usavam. E isso é uma característica desses povos. E eles também criaram, gente, imensos templos e palácios, né? Os astecas.
Os astecas é uma civilização que vai fundar, né, a cidade de Tenochtitlan. Eles foram, gente, os últimos povos nômades a chegar nessa região do México, do atual cidade do México. Eles fundaram, né, a cidade em 1325. O Estado ele era centralizado. O que quer dizer isso? Estado centralizado. Nós estudamos isso. O rei, né, ele tem o poder absoluto. O rei ele vai controlar tudo nessa região. Ele exercia controle sobre a produção agrícola, a construção de sistemas de irrigação e cobrava impostos. A sociedade ela era composta por nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos, camponeses, carregadores e escravizados. Os camponeses eles viviam em agrupamentos chamados calpuli. O que são esses calpuli, gente? São comunidades agrícolas. E essas comunidades agrícolas elas vão utilizar a terra de forma coletiva. Esses agrupamentos, os calpuli, eles vão, gente, criar um aqueduto de água potável. E eles também vão unir a ilha ao território. Eles vão criar uma ligação da ilha até o território. Os astecas, eles já conheciam técnicas de metalurgia e tinham uma escrita pictográfica. O que é a escrita pictográfica? O símbolo, ele vai representar uma mensagem. Os astecas criaram templos e palácios que existem até hoje no Vale do México. E também eram povos politeístas, eles cultuavam vários deuses. Aqui, gente, está mostrando para vocês nessa imagem a cidade de Tenochtitlan. Essa representação ela é de 1524. E para a época, gente, ela era uma cidade também extremamente desenvolvida. Era uma cidade que habitava uma grande população e que tinha várias construções. Apesar dos astecas terem sido guerreiros e terem sido mais numerosos, né, gente, que os espanhóis, que a gente tem que lembrar que esses povos, né, eles surgiram já e permaneceram até a época da chegada dos colonizadores aqui no continente americano. E esses povos, eles foram exterminados com a chegada desses europeus. Inclusive, esse desenho aqui, essa imagem, ela é feita através dos detalhes narrados por Hernán Cortés, que foi o conquistador espanhol que venceu os astecas. E os astecas, gente, embora eles tenham sido, né, guerreiros e tenham sido mais numerosos que os espanhóis, eles não resistiram às doenças trazidas por esses europeus e às armas de fogo. E também esses europeus, os espanhóis, eles faziam alianças com os nativos. E esses nativos conseguiam fazer a captura de outros povos nativos e ajudaram, assim, os espanhóis a vencer esses povos, os astecas. A civilização asteca ela chegou ao fim em 1519. Finalizamos, então, né, pessoal, a nossa aula. Se precisar, gente, façam anotações no caderno, voltem, assistam a videoaula novamente. Tem essas atividades aqui para vocês fazerem, façam com muita atenção e copiem as perguntas no caderno. Até a próxima aula, bons estudos para vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.